Olá! E para você que está ligado na internet, assista agora a uma conversa sobre o filme Lemon Tree, com o cientista político Cícero Araújo. Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos o cinema de Israel com Lemon Tree, de Eran Hickless. O filme ganhou o prêmio do público no Festival de Berlim e também muita polêmica quando foi lançado em Israel. Salma é uma viúva palestina que mora na fronteira entre a Cisjordânia e Israel. Ela vive sozinha e cuida de um pomar de limões que foi plantado por seu pai há mais de 50 anos. Mas a sua rotina muda quando os seus limoeiros passam a ser vistos como uma ameaça à segurança de seu novo vizinho, que é o ministro da Defesa de Israel. E o nosso convidado desta noite é o cientista político Cícero Araújo. Boa noite, Cícero. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite, Cícero. Boa noite. Vamos começar falando então daquela região onde mora o ministro da Defesa, que se torna vizinho ali da Salma, conforme eu falei agora há pouco, que é essa fronteira entre Israel e Cisjordânia. O que você pode falar disso? Pois é, o ministro, no filme, resolve morar numa região, como você falou, de fronteira com a Cisjordânia. A Cisjordânia é um território ocupado por Israel e é reivindicado pelos palestinos, né? Aliás, hoje é motivo de muita tensão e também de discussão na política internacional, porque, afinal de contas, a Palestina reivindica um Estado próprio, só que e envolve aquele território da Cisjordânia, só que Israel ocupa aquele território, além do que tem um problema que essa ocupação ela se acumula a uma colonização de israelenses naquela região, ou seja, mais à frente pode se tornar uma ocupação definitiva. Então, trata de um tema extremamente sensível na política daquela região, que a gente sabe muito bem que é tremendamente conflituosa. Só para dizer que eu me esqueci de dizer que é baseado em fatos reais, não é? Isso, de alguma forma, aconteceu mesmo, só para um adendo, né? Só que ao invés dos limoeiros eram oliveiras, né? Essas cenas são muito Mas comuns. É interessante que ele tenha tematizado o limão, e a gente percebe no filme como o limão é um símbolo de tudo que o filme fala, né? Porque o filme, apesar de, em geral, ser um filme politicamente crítico ao governo israelense, ele não é um filme, que evita maniqueísmos, não é um filme panfletário, né? É um filme muito matizado, fala, evidentemente, do arbítrio do governo israelense sobre os palestinos, mas também fala das contradições da cultura palestina, né? De modo que não existe nem um mal absoluto de um lado, nem o bem absoluto do outro. E o limão simboliza muito essa ambiguidade, né? Em vez de ter escolhido a oliveira, ter escolhido o limão, foi muito apropriado, né? Claro. Aliás, o filme tem uma música de fundo, se eu não me engano, é uma música já conhecida, que exatamente explora essa ambiguidade do E tem uma curiosidade, esse diretor, ele morou no Brasil, o pai dele é diplomata, ele morou no Rio de Janeiro quando era criança, e essa música é um pouquinho baseada no meu limão, meu limoeiro. Ah, sim. Lemon Tree, o pé de limão, né? Nós falamos do pé de limão. Agora, você vê que interessante, porque, evidentemente, o filme fala de muro, de barreiras, né? Fala do muro físico, do muro que foi construído pelo Estado israelense com a alegação de evitar infiltração, né, de terroristas no território israelense, né? Mas se há algo antipático e repugnante, é a construção de um muro para separar pessoas, separar povos, etc. E ainda mais depois da queda do Muro de Berlim, né? Não, e inclusive, né, paralelamente, tem um outro muro sendo construído, né? Você podia falar um pouquinho desse outro muro? Ali, um muro bem mais amplo que Israel está construindo no mesmo período? O muro que chama da Cisjordânia, né, que tem uns 700 quilômetros, né? Depois de 2001, de setembro de 2001, o Estado israelense ganhou mais
aval ainda para implementar políticas de discriminação, de separação e etc, etc. Então, o muro da Cisjordânia foi construído... Há outros muros que são construídos em outros lados do Estado de Israel, por exemplo, na faixa de Gaza, onde outra parte da população palestina vive. Na faixa de Gaza mesmo, entre a faixa de Gaza e Egito, tem um outro muro. É como se, com o tempo, o Estado de Israel fosse se transformando num grande condomínio fechado, né? E no filme ele dá várias entrevistas para a televisão falando da construção desse muro, né? Exatamente, fala da necessidade da construção. O ministro da Defesa vai falando, né? E tal. Agora, mas eu diria que o muro, para o diretor, é uma metáfora para muitos outros muros simbólicos que o filme tematiza, né? São as barreiras que separam as pessoas, não só fisicamente, mas moralmente. E aí sobra para todos os lados, né? Você poderia falar um pouco da intifada, porque várias vezes no filme é falado da lei da intifada, né, que dispensaria Israel de indenizar. A intifada, exatamente. A intifada é a revolta palestina contra o Estado de Israel. E, a partir disso, o Estado de Israel passou a adotar leis cada vez mais rigorosas, né, contra os palestinos nas regiões ocupadas. O que implica uma coisa interessante, porque o Estado de Israel é um regime constitucional, né? Nesse ponto é diferente dos vários regimes árabes da região, porque os estados árabes que se construíram, principalmente depois do Nasser, na década de 50, são regimes autoritários puros e simples, né? Não, tanto que ela pode processar, que ela vai para a Suprema Corte. Mas é verdade que se para os israelenses há mais possibilidade de desfrute do regime constitucional, de liberdades democráticas, para os povos palestinos é um regime de exceção, praticamente, né? Porque há uma série de vantagens que os cidadãos israelenses podem ter e desfrutar de um regime constitucional, que quando se vota para os palestinos é muito mais receptivo. É só ver como o filme mostra isso, né? A lei da intifada, inclusive, você pode desapropriar terras sem indenização. Por questões de opinião pública, de jogada diplomática, o Estado de Israel eventualmente faz essa coisa de indenizar e tal. Mas para ela, a questão não era financeira. Para ela, para Salma, que é a protagonista do filme, ela tinha herdado do pai aquele limoeiro e ela queria continuar aquilo lá. Tem um valor que, como ela diz, é impagável, não tem como pagar. Né? Mas também tem um fato, quando ela vai levar a carta para ler, e a pessoa que traduz a carta para ela fala assim: nós não aceitamos dinheiro deles. Quer dizer, os próprios palestinos não estão preocupados como ela vai sobreviver. Quer dizer, não é a gente vai te ajudar. Tem razão, não, tem razão. Eles falam, a gente tem um orgulho que a gente não aceita dinheiro deles. Então, ela está no meio de duas sociedades muito repressivas, né? De fato, ou seja, a radicalização do conflito faz com que o meio do campo desapareça, né? E, evidentemente, a população civil, a que geralmente nessas situações é a que mais sofre. Eu queria que você falasse sobre essa questão, assim, porque tem um momento que ela não consegue ler a carta, não é? Porque está escrito em hebraico. Que é mais, apesar de existir uma proximidade entre as duas línguas, me parece mais assim uma imposição. Uma imposição. Sim, uma série de imposições que você vê. É um regime constitucional que, ao mesmo tempo, tem que lidar de forma praticamente não constitucional com um povo que vive num território sob a sua jurisdição. Me parece que aquilo retrata que não só um regime arbitrário para o povo palestino, mas é um regime que tem um certo, cujas leis têm um certo sabor de humilhação, né? De querer humilhar, de querer não só dominar, mas humilhar. E entre outras coisas, o uso da língua
hebraica, o que obriga a pessoa a ir atrás de outra. Bom, enfim, isso tá. A questão que me parece política que me vem à cabeça é como que um regime que tende a ser arbitrário, uma parte da população que está sob sua jurisdição, pode, com o tempo, preservar as liberdades democráticas para os demais cidadãos, né? Porque a gente sabe que nos países árabes a luta contra o imperialismo americano, que foi uma coisa que no Egito apareceu, a luta contra o explorador, o opressor externo, serviu de mote para se criar um regime de opressão para todo mundo, inclusive para os próprios cidadãos, para os próprios árabes, né? Nesses regimes a gente sabe que eles são de partidos que emergiram numa luta para enfrentar o imperialismo europeu e etc, etc, na luta pela independência, mas que com o tempo, por conta dessa desculpa, acabou implantando o autoritarismo, um regime autoritário forte para todo mundo. A questão é, até quando um Estado como Israel, que se proclama como constitucional, garantidor das liberdades democráticas, pode garantir para os seus cidadãos israelenses essas mesmas liberdades na medida em que ela é hostil, né? E tem sempre como desculpa para essa hostilidade e arbitrariedade a luta contra o radicalismo árabe e assim por diante, né? Então é uma contradição, que eu não sei até quando isso vai se perdurar. Tá bom, Cícero, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigado, Cícero. Bom, assista a uma versão maior das nossas conversas. Acesse o site do programa no CEMAIS, o portal de conteúdo da cultura, cemais.com.br/mostra. Ficamos agora com Lemon Tree. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.